Olá, família abençoada! Estamos aqui de volta para mais esse podcast Fala Família, com você, para nós mais uma vez compartilharmos um tema maravilhoso que vai ajudar muito a esclarecer a você sobre isso, a ressurreição dos mortos. E aí eu quero pedir a você, com gentileza, para que você possa curtir o nosso vídeo, para que você, acima disso, possa compartilhá-lo com o máximo de pessoas que você puder, amigos, pessoas que você queira que seja evangelizada e que tenha conhecimento sobre isso. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque isso aqui leva muita gente a pensar. Então, se você quer levar alguém a conhecer Jesus e a saber sobre isso, vai despertar nele e ele vai entregar a vida dele a Jesus. Tá bom? Então, a ressurreição dos mortos. É um tema que realmente mexe com qualquer um, né? É uma doutrina ensinada claramente na Bíblia e que está relacionada ao estágio da redenção, né, nossa, a própria ressurreição. A doutrina da ressurreição, na verdade, expressa a maior esperança do crente, daquele que está com Cristo Jesus, que está caminhando com Jesus. Ela é ensinada no Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que a doutrina é ensinada nas Escrituras desde os escritos de Moisés, no Pentateuco, e aí Jesus fala isso daí em Marcos capítulo 12. Vou fazer questão aqui de ler o texto, só para você ficar ciente do texto que Jesus se refere à ressurreição dos mortos, lá já no Velho Testamento. Ele diz assim, em Marcos, está registrado em Marcos, capítulo 12, e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. O escritor, a carta aos Hebreus, também indicou que desde os tempos dos patriarcas, a doutrina da ressurreição, ela estava presente. Abraão, em Hebreus capítulo 11, versículo 18, registra isso daí. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Isso aqui está se referindo, Hebreus capítulo 11, se referindo àquele momento de Abraão com seu filho Isaque, levando-o para o sacrifício. Então ali ele expressou exatamente isso, que ele considerava Deus poderoso o suficiente para ressuscitar caso Isaque viesse a morrer, na verdade. Então também fala sobre a ressurreição dos mortos, citando já o Velho Testamento. Quando analisamos o Antigo Testamento, podemos encontrar outras referências com relação à doutrina da ressurreição dos mortos. O próprio profeta Isaías, por exemplo, ele fala diretamente da ressurreição, sobre a ressurreição, ao afirmar no seu livro, em capítulo 26, versículo 19, que a terra dará à luz os seus mortos. Está se referindo à ressurreição. Agora, o mais assim enfático está no livro de Daniel, do profeta Daniel, que encontramos a mensagens mais claras no livro de Daniel. Mas tem um versículo que deixa isso aí muito claro, capítulo 12 de Daniel, versículo 2, diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, isso daqui deixa bem claro o Velho Testamento, Daniel já se referindo o quê? A ressurreição dos mortos. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a morte eterna. Então veja como que o texto é muito claro sobre a ressurreição dos mortos, né? Apesar de outras várias referências bíblicas sobre a ressurreição no Antigo Testamento, e claro, evidentemente, no Novo Testamento,
que essa doutrina ela é mais desenvolvida e mais elaborada. No Novo Testamento nós vemos essa doutrina de uma maneira muito mais abrangente e muito mais clara sobre a ressurreição dos mortos, porque a gente está falando também do próprio Senhor Jesus. E Jesus não deixou dúvida quanto a essa doutrina. Eu quero destacar aqui, são 2 textos, mas eu vou ler somente um. Ambos os textos estão no livro de João, quando Jesus faz referência à ressurreição dos mortos. João capítulo 5 e João capítulo 6. Eu vou ler João capítulo 5, versos 25 a 29, que diz: Jesus dizendo: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aqui está falando dos justos e aqui está falando dos ímpios, tá? Os justos que andam na presença do Senhor e os ímpios que não andam na presença do Senhor, no caminho do Senhor. O próprio Jesus Cristo fazendo referência à ressurreição dos mortos, à doutrina que esse dia chegará, né? No Novo Testamento ainda nós podemos perceber isso, essa doutrina muito difundida, muito esclarecedora, com as cartas do apóstolo Paulo, que mais escreveu sobre a doutrina da ressurreição, né? Agora, o texto que mais identifica sobre a ressurreição dos mortos é a carta de Paulo, escrita aos 1 Coríntios, o capítulo 15, né? E o 1 Tessalonicenses, capítulo 4 também. Inclusive, ele deixa isso bem claro quando ele está diante do Sinédrio, no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 23, versículo 6. Eu estou citando os textos para você que está aí, né, você possa, de repente, escrever e marcar os textos, para que depois você mesmo possa fazer uma reflexão e estudar esses textos com relação à ressurreição, à doutrina da ressurreição dos mortos. É claro que nesse podcast não cabe aqui o aprofundamento na teologia da ressurreição dos mortos. A gente precisaria de algumas aulas para podermos nos aprofundarmos com relação a isso. Aqui eu estou dando, na verdade, a base dessa doutrina da ressurreição dos mortos, abordando tanto o Velho Testamento, que se refere a ela, e um Novo Testamento, que o próprio Jesus se refere a essa doutrina já lá no Velho Testamento, e no Novo Testamento, deixando bem claro isso, difundido pelo apóstolo Paulo. Então, eu vou citar esses 2 textos principais do apóstolo Paulo. Tem outros textos, em outras cartas, que o apóstolo Paulo se refere à doutrina da ressurreição dos mortos. Mas eu quero citar esses 2, que eles são os mais conhecidos e também os que são, para mim, ao meu ver, os mais esclarecedores, tá? Que é o de João, capítulo, o de 1 Coríntios, capítulo 15, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele diz assim, o de Coríntios: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, receberão um corpo transformado, incorruptível, um corpo que não se destrói, né? E nós seremos transformados. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que aqueles que morreram, nem todos dormiremos. Quando ele usa essa expressão dormir, é que, na verdade, ele está dizendo exatamente, quando você dorme, você não morreu, né? Por quê? Se você dorme é porque amanhã você vai acordar, não é verdade? Então, aqueles que morreram em Cristo, eles estão na expectativa, porque eles estão no paraíso, tá?
eles não estão mortos, como que como se estivesse dormindo. Eles não estão dormindo, eles estão no paraíso esperando o dia da ressurreição do corpo transformado, tá? Então, no momento de abrir e fechar os olhos, vai ser quando a trombeta soar. Esses que nós conhecemos, que morreram servindo ao Senhor, no caminho do Senhor, eles irão ressuscitar quando a trombeta soar, tá? E se a trombeta soar, nós ainda estivermos aqui vivos, tá? Nós iremos também subir depois deles. Aí vem um texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que esclarece esse aspecto aqui. Deixa eu beber uma águazinha aqui para... que esclarece bem isso aqui. Diz assim, ó, o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha, ele utilizando de novo o termo dormir. O termo dormir é a ideia de que eles estão e que eles vão acordar, ou que eles vão subir, receberem, vão ressuscitar. Para que não vos entristeçais, porque a ideia de muita gente é que o ente querido morreu, aquele que morreu em Cristo, tá? Em Cristo. Ele morreu, aí acabou. Não, tá? Aí ele fala, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Quem não tem esperança? São aqueles que morreram sem Cristo. Eles estão aonde agora, pastor? Estão no lugar de tormento. Eles não estão no inferno. Eles estão no lugar de tormento. Lembrem da parábola do rico e do Lázaro, tá? Então, porque se cremos, diz o texto, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus, olha o texto dizendo, que eu estou afirmando para vocês, os que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. É a ressurreição. Dizemos-os, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo dizendo, estou falando isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, queira Deus que nós estejamos vivos nesse dia que a trombeta vai soar e Jesus vai voltar, né? Não precederemos os que dormem. Ou seja, aqueles que já morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, eles vão ressuscitar, subirão com o corpo transformado, e nós que estamos aqui vivos, nós subiremos logo depois deles também com o corpo transformado. Isso é questões de segundo, gente, tá? Questões de segundo. Então, continuando o texto, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Você está em Cristo? O que é estar em Cristo, pastor? É estar no caminho dele, na verdade dele. É se tornar um seguidor de Jesus. Não é simplesmente crer em Jesus, frequentar uma igreja. Isso é importante? Claro que é. Mas mais do que isso é você tornar-se um discípulo dele, buscando se assemelhar à imagem dele. Então, e com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A ressurreição dos mortos em Cristo, tá? Por fim, o livro do Apocalipse, o apóstolo João, também relata, faz um relato bem detalhado sobre os acontecimentos que envolvem a ressurreição dos mortos. O texto eu não vou ler, porque o texto é grande, anota aí o Apocalipse capítulo 20, versículos de 4 a 13.
Então eu não vou ler o texto todo aqui, porque vai delongar aqui o nosso podcast. E o objetivo não é esse, tá bom? Mas você pode anotar aí, e em casa, aonde você estiver, se você não tem acesso aí à Bíblia, aí, eu não tenho tempo no momento, mas se você estiver em casa, abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 13, porque João faz um relato detalhado sobre a doutrina que envolve a ressurreição dos mortos. Muito maravilhoso para entender também, que vai, na verdade, ratificar todos esses textos que eu citei aqui, principalmente do apóstolo Paulo, com relação à ressurreição dos mortos, né? E aí você pode perguntar assim: pastor, a ressurreição dos mortos será também para os ímpios? Tanto para os crentes, quanto também para os incrédulos. Quem são os incrédulos? São aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses também irão ressuscitar? Também. A maioria das passagens bíblicas da doutrina da ressurreição, na verdade, dos mortos, se concentra na ressurreição nossa, dos salvos. A maioria dos textos bíblicos, tá? Eles focam muito, esses textos bíblicos focam muito na ressurreição daqueles que são salvos, tá? Mas a ressurreição sempre é apresentada como uma grande recompensa para os crentes em Cristo Jesus. Mas a Bíblia indica também que haverá a ressurreição dos incrédulos, dos ímpios, daqueles que não receberam Jesus, que não quiseram se tornar discípulos de Jesus. Tá? Também a Bíblia se refere com relação a eles, e esse texto está em Daniel capítulo 12, versículo 2. Por isso que Daniel escreve que ressuscitarão para a vida eterna uns e outros para a condenação eterna. O texto que Jesus deixa claro em João, tá? Aqueles que ele diz que os justos sairão de seus sepulcros e ressuscitarão para a vida eterna. Vida eterna. E enquanto que os injustos se levantarão para a ressurreição da condenação. Só enfatizando, estou aqui enfatizando para você. Então, quero deixar aqui duas coisas interessantes. Quais, pastor? Primeira, que existem dois tipos de morte: a morte física e a morte eterna. A morte eterna, tá, é para aqueles que em vida não quiseram atender o convite de Jesus e se tornarem discípulos dele, seguidores dele. Tá? Então, e a vida eterna é para aqueles que morreram fisicamente, mas enquanto em vida eles fizeram essa decisão. Tá? O próprio apóstolo Paulo também afirma isso em Atos 24, 14 e 15, sobre a sua crença na ressurreição dos mortos, tanto para os justos quanto para os injustos. Então, concluindo aqui com você, tá? É fácil entender, porque a ressurreição é um evento assim, que será algo assim maravilhoso, poderoso, assim, para os salvos. Mas ele será terrível para os incrédulos, que os incrédulos irão ressuscitar para receberem de Deus, no juízo final, a condenação deles. Por que eles não estarão vivendo a vida eterna com Deus? Tá? O livro de Apocalipse, inclusive, o apóstolo João registra que os incrédulos cujos nomes não serão encontrados no livro da vida. Você já ouviu falar sobre escrever o seu nome no livro da vida, tá? Eles ressuscitarão para a concretização da segunda morte, aquilo que eu falei aqui, que é a morte eterna, ou seja, a separação eterna da presença gloriosa de Deus. Você imagina isso, gente? Como que as pessoas não atentam para isso?
eles vão viver eternamente no lugar de tormento, onde o diabo estará, junto com os demônios. E aí a pessoa pode falar, mas Deus não vai me enviar para Deus. A Bíblia diz que Deus preparou o inferno para o diabo e os seus anjos, não preparou para as suas criaturas. As criaturas vão para lá porque eles escolheram, a decisão deles. Há um caminho, há uma verdade, há uma vida, Jesus Cristo. Então, você quer receber Jesus? Você quer se tornar um discípulo de Jesus? Quero. Porque essa é a escolha que você tem que fazer se você quiser, depois, na ressurreição, ressuscitar para a vida eterna e ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Agora, se você não quer fazer isso, querido, embora você possa dizer assim, mas eu creio em Deus, você pode até ter a sua religião, mas se você não se tornar um seguidor de Jesus verdadeiro, genuíno, que é entrar e se tornar um seguidor dele, entregar sua vida para ele, queridos, infelizmente, se você morrer sem isso, olha, depois não tem outro jeito, tá? Você vai ressuscitar sim, vai ressuscitar, mas para receber a sua condenação. E a condenação é essa. Eu imagino que Deus vai te perguntar assim, o que você fez quando você ouviu o convite do meu filho para você se tornar um seguidor dele? Você vai dizer o que para Deus? Você vai dizer, não, eu criei nele. Mas você não seguiu a ele? Porque o diabo também crê nele, mas não segue. O diabo está dentro da igreja muitas vezes. Não tem um joio e o trigo? Pois é. O joio está ali. Mas não é um seguidor de Jesus. É um religioso, é um fariseu, é um saduceu, que não se converteu, que não teve a transformação. Então, esse estudo aqui, essa palavra aqui, é uma palavra de muita alerta para todo mundo sobre a ressurreição dos mortos. Tá bom? Eu espero que tenha te ajudado. Não deixe de compartilhar esse vídeo com todos que você conhece, tá? É muito importante, tá bom? Espero que tenha te ajudado a clarear um pouco a tua mente com relação a essa doutrina que é fundamental para a nossa caminhada cristã, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, um abraço e até sexta-feira que vem, às 9 horas da noite.